secretário-geral da UGT, que hoje anunciou a adesão à greve que havia sido convocada já pela CGTP para o dia 24 de novembro à CGTP. Não, eu diria que não dissemos que sim à CGTP. Mas puseram-se de acordo. Anunciámos uma greve conjunta, com pré-aviso e com objetivos comuns. A outra central sindical, João Proença. Bem, significa que, olha, se citou há bocado e muito bem, em 1988. 1988 foi uma greve contra o meu trabalho. Esta greve geral é contra algumas medidas e dizer que basta e é necessário haver maior sensibilidade social. E isso significa uma greve conjunta. Qual é a diferença em 2010? Em 88 não havia relações entre as duas centrais, só começaram oficialmente em 89 e, portanto, os contactos foram particulares. Houve uma declaração separada, vai haver objetivos comuns e vai haver todo um contacto na organização da greve que permite realmente dinamizar melhor todas as situações. O GT tinha posto como condição do governo. Isso foi aceito pela CGTP? Chegaram a discutir isso? Sim, claramente. Ou seja, repara, 88, a greve geral foi um sucesso. As medidas para a legislação de trabalho até, digamos, não tiveram seguimento e Cavaco Silva teve depois nova vitória nas eleições legislativas. É quem dá a vitória e quem forma governo. Agora, o que nós dizemos é que no momento em que se exigiam medidas viradas para o crescimento e o emprego, com certeza que tivessem em conta que temos pressão externa, mas em que se exigia também preocupação com o crescimento e o emprego, surgem medidas que são ao contrário, medidas fortemente penalizadoras dos trabalhadores com menores rendimentos, os pensionistas de inserção ou aqueles que têm filhos, a questão do abono de família. Foram medidas que achamos que são fortemente negativas. E a discussão pública hoje, qual é na sociedade portuguesa? Essa ainda vem do Estado, porque não vemos na discussão do Orçamento do Estado uma preocupação em penalizar as grandes fortunas, em dizer que de facto é procurar maior equilíbrio social, em dizer que de facto há de facto um desnível brutal de rendimentos e na prática vai-se afetar os funcionários públicos, está ligado ao déficit, mas vai-se ligar também, penalizar fortemente, por exemplo, todo direito a uma pensão. A pensão do regime geral foi uma pensão para a qual os trabalhadores e as empresas descontaram. Devia ser gerida com equilíbrio, aliás, a forma de que rasgou o acordo. O Governo, por exemplo, pôs em causa o Pacto Tripartite sobre o Emprego que estava em negociação. Já não faz sentido, porque de facto o Governo não respeita acordos unilaterais e com medidas de facto fortemente penalizadoras socialmente. Já referiu duas vezes semelhanças com, posso deixar de lhe assinalar uma ou outra, talvez seja uma diferença nessa altura, a greve geral fez-se no momento em que havia um governo do PSD. Neste momento há um governo do partido, é membro. Exato, e diria que com decisões tomadas sempre em unanimidade nos órgãos da UGT. Tivemos, aliás, repara até esta greve, surge uma manifestação em Bruxelas, uma mobilização de sindicatos da Europa para protestar contra a austeridade e exigir políticas de crescimento e emprego. Foi-nos convocado um secretariado nacional para a quinta de manhã para decidir o que é que íamos pedir em termos do Orçamento de Estado de 2010. Chegamos a Lisboa, somos confrontados com medidas de forte do que tinham sido os programas anteriores. Vinham em sentido contrário e ainda agravadas na quinta-feira com declarações que achamos um pouco totalmente inadequadas. Já não sabemos se é ministro deste governo ou de outro governo, porque de facto diz o contrário do que dizem outros ministros e até aponta políticas que põem claramente em causa o crescimento. Logo tem que agravar mais, digamos, a redução das despesas, ou seja, políticas cada vez mais restritivas. Vamos continuar a discutir um pouco mais da greve geral, mas deixe-me fazer uma pergunta mais pessoal. Onde é que sindicalista e começa o membro do Conselho Nacional do Partido Socialista? Olha, eu sou membro do Conselho Nacional desde os anos 80, neste momento pertenço aos órgãos do Partido Socialista. Por inércia de funções, não fui eleito no Congresso, é por inércia de funções. Eu diria que como socialista as convicções mantiveram-se sempre. Eu costumo dizer, assumo as mesmas posições de partido e até assumo na Assembleia Municipal de Cascais. O meu casaco é o mesmo. Ou seja, eu como sindicalista defendo os trabalhadores, mas como socialista também defendo os trabalhadores. Noção que as pessoas não podem ter várias camisolas, têm que ter as suas convicções. Eu diria que os sindicalistas socialistas da UGT são tão socialistas como os partidos. Poderão ter diferenças de opiniões, ainda bem que o PS é um partido plural, mas também não aceita um partido que de facto não dialogue, essa sensibilidade, não assume essa sensibilidade sentida foi discutida na Comissão Política? A Comissão Política foi convocada para quarta à noite, na altura em que eu estava a chegar de Bruxelas da manifestação em que participei.
Portanto, Como é a Comissão Política e o próprio Governo, os diferentes membros do Governo, foram confrontados com decisões que já tinham sido tomadas pelo Primeiro-Ministro, a de mais alguns. João Proença, na opinião de Francisco Assis, o chefe da bancada parlamentar do Partido Socialista, as centrais sindicais, designadamente a UGT, a ação social à concertação social. Nós somos a central acusada, até quanto a nós de uma maneira exagerada, digamos, ser a central do diálogo, da concertação, da celebração do conflito. Nós temos que o conflito para nós é sempre com objetivos concretos e visando, de facto, obter resultados. Nunca fazemos o conflito pelo conflito ou o conflito para contestar o governo, nomeadamente, digamos, os resultados que o povo assumiu nos atos eleitorais. Portanto, nós somos a central do diálogo e continuamos a assumir, nomeadamente na área das políticas de emprego. Tem que continuar o diálogo, nomeadamente na negociação coletiva. Mas também é tempo de dizer basta em termos das tais políticas de insensibilidade. Hoje a discussão do Orçamento do Estado, nós queremos que o Orçamento do Estado seja aprovado. Mas vemos que a discussão é entre o MATA e o esfola. O MATA é a proposta do Governo e o esfola são algumas propostas que outros podem. Ora, de facto, o que está em causa hoje é que tem que haver políticas de redução do déficit, mas políticas que se preocupem com o desemprego, políticas que se preocupem com as sempre orientadas para os mesmos, aqueles que têm menos rendimentos, aqueles que vivem do seu trabalho e, digamos, como estamos a falar do déficit também, políticas contra os funcionários públicos e contra o Estado Social. Na última decisão não me revejo, é evidente. Revi-me na reação do Partido Socialista à crise, na reação do Governo à crise. Foi excelente. Foi o primeiro concreto as extraordinárias de emprego. Os PEC 1 e o PEC 2 foram bastante positivos e até equilibrando a receita e a despesa. A UGT tinha muito reclamado é necessário diminuir a despesa e atuar simultaneamente pelas duas vias para conter o déficit. Neste PEC, de facto, não nos revemos. Achamos um PEC 3, que é um PEC maximalista, quando estávamos muito com políticas muito mais positivas que as espanholas. Os sinais de desconforto da UGT vinham-se, entretanto, acumulando há algum tempo. Foi essa bandeira do diálogo que se perde na convocação da greve? Não. Eu acho que eles não se anteciparam. É evidente que a CGTP tinha agenda própria e já tinha anunciado a jornada de luta. Na última jornada de luta, que foi o GT que anunciou claramente, aprovou uma resolução do Secretariado Nacional quinta de manhã, prefigurando a necessidade de um diálogo entre as confederações para avançar conforme o avança no Conselho Geral, e houve contactos também entre as duas centrais no Conselho Geral, com a marcação da greve. Nós a data é a segunda de novembro. É por causa do aniversário da CGTP? Não, o aniversário da CGTP foi comemorado no dia 1 de outubro. Que saibamos, o aniversário da CGTP foi dia 1 de outubro. Embora, de facto, não é isso que está em causa. O que está em causa é que é uma data prévia à aprovação do orçamento e o mais tarde possível. As greves gerais não é para fazer amanhã. As greves gerais, em todos os objetivos das greves gerais. No dia 24 de novembro. Uma grande greve geral, uma grande manifestação de descontentamento e dizer ao Governo, mas também aos partidos políticos, no quadro da Assembleia da República e no momento, tem que ser um orçamento do Estado que mobilize os portugueses para políticas de crescimento e emprego. Porque senão entramos num ciclo vicioso. Menos crescimento, menos receitas e, portanto, sempre cada vez menos receitas, mais redução de despesas. E é o ciclo por onde estamos aqui. E mais desemprego, que é o que claro, é evidente, menos crescimento significa mais desemprego e menor proteção no emprego. Perigosa no chamado regime contributivo da Segurança Social. Que devia ser um regime que devia ser gerido em diálogo estreito com as organizações sindicais e as próprias confederações e patronais. Que é uma das bandeiras deste governo, que é um facto extremamente positivo, resultou de um acordo tripartite, não pode ser imposto em causa unilateralmente. João Proença, lhe pedi que ficasse mais um pouco, está conhecida hoje, o Governo divulgou já ao fim da tarde a tabela com os cortes salariais que cada escalão da função pública vai ter. O Governo decidiu que os cargos políticos e os gestores públicos acumulam com redução de 5% no salário que já sofreram este ano. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro terão um corte de 15% no salário de 2011. Sidos os cortes no salário que cada escalão de rendimento na função pública vai ter. De acordo com a tabela divulgada pelo Ministério das Finanças, os salários acima de 4.200 euros de 10%. Entre os 3.150 euros e os 4.200 euros, os cortes variam entre os 8% e os 10%. Quem receber uma remuneração de 150 euros terá uma redução no salário que varia entre os 4% e os 8%. As remunerações acima dos 1.500 euros
terão um corte aos 4%. Outra novidade é que todos os cargos políticos e gestores públicos vão acumular este corte com a redução que já tiveram este ano. Da República e o Primeiro-Ministro, que recebem mais de 4.200 euros brutos por mês, vão sofrer um corte de 15%, ou seja, 10% no próximo momento, já em vigor. Volto à conversa com João Proença, secretário-geral da UGT. Há aqui uma tentativa de repartir os custos destes cortes, de acordo com... Eu diria que foi uma medida copiada dos espanhóis, quando há uns meses cortaram em média salários 5% em média. O PEC 2 dizia que os salários na função pública até 2013 deviam crescer abaixo da inflação. Mas, portanto, houve congelamento. Aqui, bem, abaixo não significa a manutenção do congelamento, significa algum crescimento positivo. Bem, o PEC 2 foi há poucos meses. Agora, por surge um PEC 3, é de crescer 5%. Mas não é só acima de 1.500 euros que crescem, porque os salários de todos os trabalhadores, para além de 5%, crescem mais um, que é o desconto para a Caixa Geral. O próprio aumento do IVA tem um efeito inflacionista. Nós vamos ter uma inflação para o ano, superior a este ano, e, portanto, haverá, digamos, este decréscimo nominal dos salários se acrescentar o valor da inflação. E, portanto, é, de facto, um decréscimo brutal que afeta todos os trabalhadores da administração pública, incluindo os de mais baixos salários, aqueles que estão ao nível de salário mínimo. Ou seja, o congelamento nominal, ou seja, a perda da inflação afeta, por exemplo, todos os pensionistas, incluindo aqueles que estão a receber as pensões mínimas. E, portanto, temos a tal situação de injustiça. O público acho que foi demasiado longe. Mas acho que se foi demasiado longe por uma incapacidade total do Governo em gerir a administração pública. O Governo continua a persistir num erro. É o Ministro das Finanças, por decreto, aplicando medidas cegas iguais para todos os ministérios. Os ministérios reivindicam ao Ministério das Finanças mais dinheiro. Não são responsáveis por cortes, por poupança. Os dirigentes dos organismos que pouparem dinheiro sabem que no ano seguinte vão ser penalizados em termos de orçamento. E, portanto, criou-se um clima de responsabilização generalizado, tudo centrado no mudar a regra de gestão da função pública. E assim não vamos lá. E assim não vamos lá porque estamos a pôr em causa o próprio funcionamento da máquina pública. Não é só a desmobilização dos trabalhadores que levam esta pancada grande dos serviços que vai ser afetado. Defende-se, por um lado, o Estado Social, e muito bem. Defende-se o Serviço Nacional de Saúde, uma educação de qualidade. Mas, por outro lado, depois criam-se condições para funcionarem. É evidente que pode haver poupanças e deve haver poupanças no funcionamento da administração, mas tem que haver uma muito melhor gestão. É fundamental explicar aos portugueses porque é que falhou. Foi um falhanço total e foi necessário recorrer a este novo PEC. É fundamental explicar isso. Porque é que as metas do déficit em 2010 não são alcançadas aos dias. E porque é que é agora obrigados a um PEC brutal e depois assistimos ao Ministro das Finanças do Governo português, seguindo as orientações dos Ministros de Finanças de outros governos, a dizer que deve haver mais congelamento de salários ou decréscimo de salários dos outros setores. Decréscimo de salários dos outros setores significa menos crescimento, menos receitas. O Ministro das Finanças quer menos receitas. Em combater, por exemplo, a fraude fiscal. Temos mais de 20% de economia clandestina, ou seja, economia que não paga impostos. Isto não tem nada a ver com a economia de sobrevivência. Tem a ver com as empresas na economia que estão regularizadas, venderem parte da produção sem pagar IVA, sem a declarar, dinheiro que depois não entra no IRC, nas contas das empresas, etc. Criou-se uma fuga às responsabilidades fiscais que o Ministério das Finanças não ataca eficazmente. É necessário procurar maior receita, maior justiça. E nós, quero lhe dizer, que estamos claramente em desacordo. É necessário desagravar fiscalmente as empresas para criar empregos. Não. Querem ainda mais sacrifícios dos trabalhadores? Querem ainda mais sacrifícios dos trabalhadores? É necessário que se as empresas pagassem o que deviam pagar, incluindo os bancos, incluindo as grandes empresas, que têm múltiplas maneiras de fugir ao pagamento dos impostos, sem onerar o bolso de cada um, mas a carga fiscal aumentava no global e, portanto, era necessário atuar menos. Acredita que depois da greve geral, dia 24 de novembro, possa mudar? Acredito que este é um aviso sério ao Governo e aos partidos políticos, nomeadamente aos chamados partidos políticos do arco governativo. Eles tiveram voto popular para governar, estão legitimidades como governo. Mas um governo democrático é também um governo participado. É também um governo que dialoga com os sindicatos, é um governo em que as soluções são com força do diálogo social e tem que haver maior preocupação social. João Proença, muito obrigado por ter vindo a este Jornal do Dia para conversarmos um pouco sobre a convocatória para uma greve geral no dia 24 de novembro e também para a tabela de cortes hoje apresentada pelo Governo no que diz respeito à função.